Boa tarde, brasileiros. Eu sou Mauro Souza, aqui de Fortaleza, um taxista. E gostaria de deixar aqui um recado rápido sobre o FIES para o ministro da Educação, Cid Ferreira Gomes, que ele repasse os valores para as universidades, porque todos os alunos estão sendo prejudicados. Então, o aluno conta com essa bolsa para poder custear suas despesas. Então, mesmo porque ele depois vai ter que pagar o governo. Essa bolsa devia ser integral, sem a necessidade dos alunos terem que pagar no final do curso, porque na maioria dos casos, os universitários, quando concluem seus cursos, eles não têm o emprego, o mercado de trabalho não absorve toda essa demanda de alunos que se formam, né, no nível superior. Então o governo deveria custear 100% desse fundo para poder beneficiar os alunos, entendeu? Então não adianta fazer um programa desse se lá no final não vai ter um amparo para esses alunos. Então fica muito complicado. Mas já que é assim, que o governo está emprestando e depois ele vai ter que cobrar, mesmo dessa forma ele tem que liberar os recursos para os alunos não ficarem nessa situação, que está todo mundo sofrendo com isso. Tem aluno muito preocupado já no meio do curso e não consegue fazer a matrícula. Então, se o ministro assumiu a pasta recentemente, então ele tem que mostrar serviço. Não é só promessa, eu aceito ficar no cargo, mas não faz nada para poder mostrar que tem competência para... Quer dizer, não adianta ser só indicação política, tem que ser uma pessoa que realmente tenha competência para assumir e tocar para frente essa pasta. Quer dizer, o Brasil está desse jeito porque colocam as pessoas que não têm um compromisso com aquele setor e acaba ficando nessa situação. Quer dizer, todo mundo está no lugar errado, gastando errado. Quer dizer, as prioridades não são as realmente as que interessam, né? Quer dizer, nós estamos aqui muito preocupados. Tivemos uma Copa no ano passado, nós gastamos bilhões de reais, quase 40 bilhões de reais. E agora nós vamos ter as Olimpíadas de 2016, que vão ser talvez outros 40 bilhões. Quer dizer, nós estamos tirando o dinheiro que realmente é recolhido da população para os fins de educação, saúde e segurança. Aí a gente vai jogar no esporte. Quer dizer, o esporte não é mais importante do que saúde, segurança e educação. Eu tenho certeza disso. Então a gente tem que fazer o seguinte: vamos priorizar as coisas, que o Brasil só cresce se tiver educação, gente. Nós estamos investindo menos na educação. A gente investe muita fala na educação. O falatório é demais para investir na educação. Agora, na prática, isso aí não funciona. Então a gente tem que mudar isso aí imediatamente. Essas manifestações da população, como essa minha agora, elas só estão ocorrendo porque os gestores não estão fazendo o seu trabalho corretamente. Quer dizer, todo mundo desvia milhões, bilhões do dinheiro do contribuinte. Assim o país vai à falência. Quer dizer, então não adianta a gente fica deputado, senador, reclamando, dizendo que nos Estados Unidos é assim, na França é assim. Gente, a gente não pode se basear pelos Estados Unidos nem a França, não. Nosso governo não é francês nem americano, não. Nosso governo é brasileiro. Então o povo brasileiro é que tem que fazer o dever de casa dos brasileiros. Já se basear agora em países de primeiro mundo e tal, que a Alemanha é assim, que o Japão é assim, sim. Por que a gente não copia o que eles fazem lá de certo e ficar comparando? O Japão, a educação do Japão é 100% e a do Brasil é 0%. Não, a gente não pode ficar comparando um país daquele que tem outra cultura, comparando com o nosso, não. Assim a gente iria copiar o sistema por exemplo, a corrupção no Japão. Vamos copiar a corrupção. Quando há corrupção política lá no Japão, a punição é severa. Às vezes ela é até fatal. Então vamos copiar isso também para cá, para o Brasil. No dia que o gestor, pelo menos ele desviar aquela verba para um outro setor, ou ele não aplicar aquela verba que por lei deveria ser aplicada, aquele montante,
aí ele vai ter uma punição severa. Vocês querem copiar isso? Ou só ficar comparando? Ah, porque eu aplaudindo os países que têm sucesso em todos os setores e a gente fica aqui só assistindo de camarote a evolução dos outros países e o nosso indo para a depressão. Então a gente tem que, pô, gente, isso aí tá tão simples para mim. É só vocês trabalharem realmente em prol da comunidade, em prol do povo. Então eu não vejo nada de complicado nisso aí. O que está sendo complicado é que as pessoas entram nos cargos só pensando em se beneficiar pessoal e financeiramente. Eu só vejo dessa forma. Por quê? Porque está sendo, na prática, acontece desse jeito. Infelizmente, eu não estou dizendo que são todos os gestores que são irresponsáveis, não, mas muitos deles são. Então essa irresponsabilidade deles está sobrando para nós. Aí eles querem que a gente pague a conta. Quer dizer, não administram os setores corretamente, aí depois a gente tem que pagar uma conta que o governo não soube administrar. E depois ainda nos culpam porque nós não escolhemos os políticos corretamente. Quer dizer, a gente escolhe um político achando que ele é um profissional, que ele é preparado, que ele é honesto, aí depois ele demonstra tudo ao contrário. Aí de quem é a culpa? É do povo ou desse político que não soube ser ético, não soube ser responsável? Então, eu acho que tá muito simples de resolver. E se a gente não resolver logo, aí sim, vai ficar complicado. Aí não tem mais jeito, não. Aí o país vai entrar eu penso que até numa guerra civil, porque as manifestações não vão ficar só nisso, não. É todo mundo pedindo para fazer manifestação pacífica, mas aí o povo chega um momento que a paciência tem limite. Então o povo revoltado, a gente pode dizer que é um estupim, seria uma granada sem pino, sei lá, até uma bomba atômica. Então, gente, vamos pensar nisso aí e agir corretamente. Muito obrigado.